Você já refletiu sobre como as histórias da Bíblia se entrelaçam para revelar um plano divino surpreendente? Neste vídeo, você vai descobrir como cada evento, desde a criação até a vida de Cristo, está conectado em uma narrativa grandiosa e profunda. Vamos juntos desvendar essas passagens, mostrando como elas não apenas contam a história do passado, mas oferecem lições valiosas que podem transformar sua visão do mundo e seu papel nele. Prepare-se para mergulhar em um conteúdo que vai além da leitura, trazendo revelações que podem realmente mudar sua vida. No princípio, antes do tempo existir, Deus criou o universo com um simples comando. Separou a luz das trevas, as águas do firmamento e moldou a terra, preenchendo-a com vida e beleza. No auge de sua criação, formou o homem e a mulher à sua própria imagem, infundindo-lhes o sopro da vida e um propósito eterno. Ao conceder-lhes o livre-arbítrio, Deus permitiu que escolhessem entre o bem e o mal, um caminho que culminou na queda de Adão e Eva. Ao cederem à tentação da serpente, eles desobedeceram a Deus, lançando a humanidade em um ciclo de pecado e separação. Com a queda, a harmonia original foi quebrada, dando início a uma luta contínua entre o bem e o mal, entre a carne e o espírito. A vida no Éden, antes perfeita, tornou-se um reflexo das lutas que todos os descendentes de Adão e Eva enfrentariam. Deus, porém, não abandonou sua criação. Mesmo em meio à queda, a promessa de redenção começou a se formar, prenunciando uma batalha espiritual que atravessaria todas as eras, impactando cada ser humano e todas as próximas gerações. O grande dilúvio marca um momento de juízo divino sobre uma humanidade corrompida. Deus, em sua justiça, decidiu purificar a terra, mas escolheu Noé, um homem justo, para preservar a vida. Instruído por Deus, Noé construiu uma arca gigantesca, onde ele, sua família e uma amostra de toda a criação encontraram refúgio das águas devastadoras que cobriram o mundo. Durante 40 dias e 40 noites, o dilúvio eliminou a maldade da terra, dando à humanidade uma segunda chance de viver conforme a vontade divina. Noé, ao obedecer a Deus em um mundo de corrupção, tornou-se símbolo de fé e justiça. A arca, mais do que um simples barco, representou a proteção divina em meio ao caos e à destruição. Ao final do dilúvio, quando as águas baixaram e a arca repousou no Monte Ararat, Deus fez uma aliança com Noé, simbolizada pelo arco-íris, prometendo nunca mais destruir a terra com um dilúvio. Essa nova aliança reforçou a continuidade da relação entre Deus e a humanidade, estabelecendo um novo começo. Após o dilúvio, a humanidade se reergueu, mas a corrupção e o pecado continuaram a se espalhar. Em meio a essa realidade, Deus escolheu Abraão, então chamado de Abrão, para ser o pai de uma grande nação. Abraão foi chamado a deixar sua terra e sua parentela para seguir em direção a uma terra que Deus lhe mostraria. Esse chamado exigia uma fé inabalável, especialmente quando Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, mesmo sendo idoso e sua esposa, Sara, estéril. A aliança entre Deus e Abraão trouxe consigo a promessa de uma descendência numerosa e uma terra onde essa nação se estabeleceria. Ao longo dos anos, a fé de Abraão foi testada, principalmente durante a longa espera pelo nascimento de Isaque, o filho da promessa. Apesar dos desafios, Abraão permaneceu fiel a Deus, e essa fidelidade foi recompensada. O nascimento de Isaque não só cumpriu a promessa divina, mas também estabeleceu Abraão como o patriarca do povo escolhido por Deus. A história de Abraão se tornou um exemplo de obediência e confiança em Deus, mostrando que mesmo diante de obstáculos aparentemente intransponíveis,
as promessas de Deus sempre se cumprem. A promessa feita a Abraão começou a se cumprir com o nascimento de Isaque, e ao longo das gerações, seus descendentes cresceram, formando o povo de Israel. No entanto, a trajetória dessa grande nação foi marcada por desafios. No Egito, os israelitas se tornaram escravos, vivendo sob a opressão do faraó. Deus, lembrando-se da aliança feita com Abraão, levantou Moisés como o libertador de Israel. Moisés foi chamado por Deus para confrontar o faraó e liderar o povo para fora do Egito, em direção à terra prometida. O êxodo foi um momento de demonstração do poder de Deus, com milagres que desafiaram as leis naturais, como a divisão do Mar Vermelho e as 10 pragas que assolaram o Egito. Após a libertação, os israelitas peregrinaram pelo deserto durante 40 anos, um período de provas e ensinamentos. Durante esse tempo, Deus providenciou alimento, água e orientações para o povo, preparando-os para se tornarem uma nação santa. A caminhada no deserto moldou o caráter de Israel, o povo do Senhor, tornando-o digno de receber a terra prometida a Abraão. Depois de anos de peregrinação no deserto, o povo de Israel, sob a liderança de Josué, finalmente alcançou a terra prometida. A conquista de Canaã, porém, foi uma tarefa árdua, enfrentando nações poderosas que já habitavam a região. Sob a orientação de Deus, os israelitas conquistaram cidades fortificadas, como Jericó, cujas muralhas caíram milagrosamente ao som das trombetas. Cada vitória serviu como um testemunho do poder de Deus e da importância da obediência às suas ordens. Após a morte de Josué, Israel entrou em um período de instabilidade. Sem um líder unificador, as tribos frequentemente se desviavam dos caminhos de Deus, caindo na idolatria e sendo oprimidas por inimigos externos. Em resposta, Deus levantou juízes, líderes temporários que libertavam o povo da opressão e restauravam a ordem. A era dos juízes foi marcada por ciclos de pecado, arrependimento e libertação, destacando a misericórdia de Deus e a necessidade de Israel manter-se fiel aos seus mandamentos. Apesar das constantes quedas, Deus nunca abandonou Israel. Cada juiz, de Gideão a Sansão, serviu como um lembrete da fidelidade divina e da necessidade de Israel voltar-se para Deus em tempos de crise. Esse período de conquistas e lutas internas moldou a identidade de Israel, preparando-o para os desafios futuros e mostrando que, mesmo em meio à rebeldia, a aliança de Deus com seu povo permanecia firme. Após a era turbulenta dos juízes, o povo de Israel clamou por uma liderança estável e permanente. Eles pediram a Samuel, o profeta, que lhes desse um rei, como as nações vizinhas tinham. Embora Deus fosse o verdadeiro rei de Israel, ele permitiu que o povo tivesse um monarca humano. Assim, Saul foi ungido como o primeiro rei de Israel. Inicialmente, Saul teve sucesso em liderar o povo, mas sua desobediência a Deus acabou resultando em sua rejeição como rei. A ascensão de Davi ao trono marcou o início de uma nova era para Israel. Davi, conhecido como o homem segundo o coração de Deus, unificou as tribos e estabeleceu Jerusalém como a capital, tornando-a o centro político e religioso de Israel. Durante seu reinado, Israel experimentou um período de grande prosperidade e expansão territorial. Davi também fez planos para a construção de um templo dedicado a Deus, embora fosse seu filho, Salomão, quem o realizaria. A dinastia de Davi foi estabelecida com a promessa de que seu reino duraria para sempre. O reinado de Salomão foi um tempo de paz e desenvolvimento cultural. Salomão, famoso por sua sabedoria, construiu o templo em Jerusalém, que se tornou o centro da adoração a Deus em Israel.
No entanto, seus últimos anos foram marcados por alianças políticas que introduziram a idolatria em Israel, preparando o caminho para a divisão do reino após sua morte. A monarquia, apesar de seus sucessos, mostrou que a verdadeira força de Israel não estava em um rei humano, mas na fidelidade a Deus. Após a morte de Salomão, o reino de Israel foi dividido em dois: o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. Essa divisão enfraqueceu ambos os reinos, e a idolatria e a injustiça se espalharam rapidamente. Deus, em sua misericórdia, levantou profetas para advertir o povo e chamar tanto Israel quanto Judá de volta à fidelidade. Profetas como Elias, Isaías e Jeremias denunciaram os pecados dos reis e do povo, proclamando que o julgamento divino era iminente caso não houvesse arrependimento. Infelizmente, as advertências dos profetas foram amplamente ignoradas. Israel foi o primeiro a cair, conquistado pela Assíria, que dispersou as 10 tribos do norte. Judá, apesar de ter alguns reis justos, também seguiu o caminho da idolatria e foi eventualmente conquistado por Babilônia. Sob o comando de Nabucodonosor, Jerusalém foi destruída e o templo, símbolo da presença de Deus entre o povo, foi arrasado. O exílio na Babilônia foi um período de grande sofrimento e reflexão, onde o povo de Judá compreendeu que sua desobediência havia levado à perda de sua terra e liberdade. Apesar da severidade do exílio, Deus não abandonou seu povo. Ele prometeu através dos profetas que após um tempo Judá seria restaurado e o povo retornaria à sua terra. A mensagem de esperança e restauração trouxe consolo ao povo exilado e plantou as sementes para o retorno e a reconstrução de Jerusalém e do templo, eventos que ocorreriam décadas mais tarde. Após o retorno do exílio e a reconstrução de Jerusalém e do templo, Israel viveu sob o domínio de várias potências estrangeiras, incluindo os persas, gregos e romanos. Durante esse período, o povo judeu aguardava com crescente expectativa a chegada do Messias, o prometido libertador que restauraria Israel e estabeleceria um reino de justiça e paz. As profecias dos antigos profetas alimentavam essa esperança, e o cenário estava preparado para a chegada de Jesus Cristo, o cumprimento das promessas messiânicas. Jesus nasceu em Belém, conforme predito, e sua vida e ministério mostraram que ele era o Messias prometido, embora de uma maneira inesperada. Ao invés de um rei militar, ele veio como um servo, trazendo uma mensagem de amor, perdão e redenção. Seus ensinamentos e milagres revelaram a natureza do reino de Deus, um reino espiritual que transformava corações e mentes. Jesus também confrontou os líderes religiosos de seu tempo, desafiando as tradições que haviam distorcido a verdadeira adoração a Deus. A culminação do ministério de Jesus foi sua morte na cruz e sua ressurreição. Esses eventos não apenas cumpriram as profecias messiânicas, mas também estabeleceram uma nova aliança entre Deus e a humanidade. Jesus ofereceu salvação a todos, não apenas aos judeus, mas a todas as nações. Sua vinda marcou o início de uma nova era, onde o acesso a Deus foi aberto a todos e o caminho para a redenção foi claramente revelado. Após a ascensão de Cristo aos céus, os discípulos foram encarregados de continuar sua obra, espalhando o Evangelho por todas as nações. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos em Jerusalém, enchendo-os de poder e coragem para testemunhar sobre a ressurreição de Jesus. Esse evento marcou o nascimento da igreja primitiva, que rapidamente começou a crescer, atraindo pessoas de todas as partes, tanto judeus quanto gentios.
A pregação dos apóstolos e os sinais que acompanhavam suas palavras confirmavam a mensagem de salvação em Cristo. À medida que a igreja primitiva se expandia, surgiram novos desafios, como a perseguição pelos líderes religiosos judeus e pelas autoridades romanas. No entanto, a igreja não apenas sobreviveu, mas prosperou. Os apóstolos Pedro e Paulo, como também os demais apóstolos, desempenharam papéis fundamentais na disseminação da fé cristã. Paulo, especialmente através de suas viagens missionárias e cartas às igrejas, estabeleceu comunidades cristãs em todo o Império Romano, reforçando a unidade e a doutrina da igreja. Essas primeiras comunidades, apesar das adversidades, mantinham uma fé inabalável e uma comunhão profunda, caracterizada pelo amor mútuo e pela partilha. A igreja primitiva lançou as bases do cristianismo que se espalharia pelo mundo, e seu legado de fé, coragem e perseverança continua a influenciar gerações até hoje. Mesmo diante de intensas perseguições, esses primeiros cristãos permaneceram fiéis à missão dada por Cristo: ser a luz do mundo e o sal da terra. A história da igreja primitiva é um testemunho poderoso do impacto transformador da fé em Cristo e do papel crucial da comunidade cristã na expansão do Evangelho. Ao percorrermos essas histórias fascinantes da Bíblia, vimos como cada evento, cada personagem e cada lição estão intrinsecamente ligados em um plano divino que transcende o tempo. A Bíblia não é apenas um livro de relatos antigos. Ela é uma fonte viva de sabedoria e direção para nossas vidas hoje. As histórias de criação, fé, libertação e redenção que exploramos nos mostram que o propósito de Deus para a humanidade é contínuo e acessível a todos nós. Ele nos chama a não apenas conhecer essas histórias, mas a permitir que elas moldem nossas escolhas e ações diárias. Agora que você entende como essas narrativas estão conectadas, o que isso significa para você? O convite para você é: debruce sobre as Escrituras. Tenha ouvidos e coração abertos à revelação que Ele tem para você. Reflita os princípios divinos e esteja dentro da vontade do Senhor. Isso trará sentido pleno à sua vida. Se esse vídeo trouxe uma nova perspectiva para você, não deixe isso parar aqui. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações para continuar explorando a riqueza das Escrituras. Compartilhe suas reflexões nos comentários e junte-se a nós nesta jornada contínua de aprendizado e crescimento espiritual.